Esse vídeo é para você que já se encantou aí pelo mundo das suculentas, mas que mora em apartamento ou em casa onde não tenha tanta incidência de sol. E você prefere então as suculentas de sombra e meia sombra. Durante o vídeo de hoje eu vou mostrar para você aqui algumas dicas de suculentas que podem ser cultivadas aí dentro de casa e dentro de apartamento. Então, se você é um deles ou uma delas, continua comigo porque tem bastante dica para você no vídeo de hoje. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Visto. Tudo bem? Eu sou o Marcos, tudo bem com você? Espero que sim, espero mesmo, hein? E graças a Deus está chegando muitos amigos novos aqui no canal e chegando aí com dúvidas sobre suculentas que pode ser cultivada aí em apartamento ou dentro de casa aí na sombra e meia sombra. Então eu separei aqui para vocês algumas suculentas que se encaixam aí perfeitamente nesse desejo aí de cultivar a planta, mas não poder ter um quintal ou um local aí com bastante incidência de sol. Então todas as plantas que eu separei aqui hoje, ela pode ser cultivada aí em sombra e meia sombra. E aí o vídeo de hoje vai ser para a gente conversar aí um pouquinho a respeito então dessas suculentas, né? Que gostam de sombra, que não precisa tanto de sol quanto as outras. E eu acredito que seja importante esse assunto para pessoas que moram em apartamento ou que a casa dele e dela não bate aí tanto sol, né? Então eu acredito que esse tema de hoje seja interessante aí para você. Então vem comigo. E para você que está começando no cultivo, mesmo você que tem um local de sol aí, essas suculentas que eu vou mostrar hoje, elas realmente são de sombra. Se você colocar no sol, você vai matar sua planta. E eu acredito que seja bom, porque quando a gente começou a cultivar, a gente também precisava aí dessas dicas, né? E foi de muita ajuda aí os vídeos que a gente assistia a respeito. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui, ó, sobre esse arranjo aqui de sombra e falando um pouquinho a respeito de cada uma delas aqui. Vou começar mostrando então aqui, ó, essa aloe, conhecida como Haui, que no caso aí é uma suculenta de sombra, né? E desde que eu consegui ela, que ela fica aqui nesse arranjo de sombra, e ela vai muito bem. No caso aqui, a rega dela é uma vez por semana, e o substrato é o mesmo substrato aí das outras suculentas, né? Bem aerado. Aqui do lado já tem essa aqui, ó, que é conhecida popularmente aí como rabo de lagartixa, né? Que é bem bonitona, ó. Tem esses traços brancos nela, que deixa ela bem bonita. E o cultivo também é água aí, né? Rega uma vez por semana. Aqui do lado já tem essa outra aloe aqui. E aqui nesse arranjo, a gente tem uma mistura boa aqui de Haworthia e aloes, né? Porque são todas aí de sombra. E olha como que essa aqui tá bonitona. Ela parece uma babosa, mas aí no caso ela não é utilizada como a babosa não, porque essa daqui é só planta mesmo. E aqui do lado dela tem essa outra aqui também, que também tá bem bonita, ó, já tá soltando algumas mudas. E é uma espécie de Haworthia também. E aqui encostada nela tem essa outra aqui, ó, que é conhecida aí popularmente como rabo de tatu, né? E parece mesmo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto bastante dessas plantas que tem um formato mais rústico, um formato mais estranho, né? Seguindo então aqui para a próxima suculenta então de sombra, meia sombra, é essa aqui que é a orelha de Shurek. Aqui em casa a gente monta alguns arranjos, faz uma brincadeirinha aí para aguardar o desenvolvimento dela, porque ela é muito lenta no crescimento, mas apesar disso a gente gosta bastante dela e quer ter, né? Então a gente faz uns arranjos aí para poder esperar aí o crescimento e o desenvolvimento dela. Ela vai muito bem na sombra ou pode ser cultivada no sol também, o sol da parte da manhã. E para quem quer ter ela em casa, por exemplo, se realmente não bater sol hora nenhuma, é interessante deixar ela aí próximo de uma janela, próximo de uma porta, para pelo menos ter claridade nela. Seguindo então aqui para próximo, é o Rhipsalis, né? O Rhipsalis, ele também é bem tranquilo aí o cultivo, é do mesmo cultivo das outras suculentas. Água uma vez por semana, substrato bem levinho. Esse aqui toma sol da manhã, por isso que ele está com essa coloração meio avermelhada. Mas eu vou mostrar um outro para vocês que fica na sombra. Olha a diferença. Esse aqui é de sombra, ó. E ele permanece verdinho, tá vendo?
Então é questão de gosto, né? De preferência mesmo. Seguindo então aqui depois do Ripsalis, vamos aqui para este vaso aqui, ó, de Haworths, né? As Haworths eu comprei 3 mudinhas aqui, ó, uma de cada. Tem 3 variedades diferentes aqui. E de 3 mudinhas virou essa colônia toda aqui, ó. E ela dá uma haste floral aqui, ó. Simplesinha, mas vive o ano inteiro desse jeito, sempre com uma haste floral despontando aqui no meio delas aqui. E essa fica na sombra, porque se deixar ela no sol, ela realmente cozinha, né? Fica cozida. E se você está começando no cultivo de suculenta, uma que gosta do sol mais tranquilo e o sol da manhã é a Perle. Ela não é de sombra, meia sombra não, mas ela gosta do sol da manhã. Então se você tiver aí um lugar que bate só o sol da manhã, ela também é uma boa pedida aí. Aqui eu já tentei cultivar ela em sol pleno e não dá muito certo, ela não fica bonita. E já aí no sol da manhã ela está dando certo. Ele nem parece uma suculenta, né? Mas é uma suculenta e dá muita muda e você consegue encher aí um vaso de planta rapidinho com ele. Aqui eu tiro muda dele para fazer arranjos, para vender, para doar. E a vasilha, o vaso está sempre cheio, ó. Essa daqui ele toma um solzinho da manhã, por isso que está com essa coloração assim. Mas ele pode ser cultivado em sombra, meia sombra. Para quem gosta dela mais compactada, no sol da manhã ele acaba ficando mais compactado, né? Entre as suculentas de sombra e meia sombra tem essa aqui, ó, que é a Aloe aristata, né? Que é uma suculenta muito bonita também. E o substrato dela é o mesmo das outras suculentas normal aí. A sombra e meia sombra, né? Se possível. E rega uma vez por semana. E tem também o Sempervivo, que é o mesmo cultivo de sombra e meia sombra. A Stapelia também, né? Ela também vai bem aí na sombra, a meia sombra e no cultivo do sol. Para quem não tem espaço com o sol, pode ser na sombra. Tem também aqui, ó, o cacto samambaia, né? Que também vai muito bem aí a meia sombra só com claridade. E fica muito bonito, ó. A Aloe juvena também pode ficar em um local de sombra, meia sombra, né? Que toma aí bastante luminosidade, claridade. Se tomar o solzinho da manhã também não faz mal nenhum, não. E tem aí a Jade, né? Conhecida popularmente aí como Jade. Que normalmente quando ela fica exposta ao sol, ou algumas horas de sol, ela fica com a borda bem vermelhinha. Mas pode ser cultivada à sombra também, como é o caso aqui, ó. Fica um pouco mais verde, mas também fica muito bem. Muito bonita de qualquer jeito. Em relação às de sombra, meia sombra, tem também algumas pendentes aí, que elas se destacam bem aí nessa questão, né? Elas podem ficar à sombra, meia sombra, desde que elas tomem bastante claridade e um pouquinho do sol da manhã. Como é o caso desse colar de rubi aqui, ó. Ele, à sombra, ele fica nessa tonalidade aqui, ó, bem verdinho. E quando ele toma um pouco mais de sol, ele fica meio arroxeado, né? Já o colar de pérolas é bom também ser cultivado aí à meia sombra ou em sombra, de preferência num local com bastante luminosidade, né? Se ele tomar aí o sol das primeiras horas do dia e até 8, 9 horas também, não prejudica ele nada não. Ele até gosta, né? E desenvolve bem. Tá certo? E esse foi o vídeo de hoje, então, de suculentas aí que podem ser cultivadas na sombra e meia sombra. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder a cada um de vocês aí. Espero que tenha sido útil as dicas de hoje. Se você não for inscrito no canal e tiver gostado, vou te pedir que se inscreva, deixe um joinha, um comentário, ative o sininho de notificação, porque fazendo isso aí o YouTube vai entender que você gostou. Toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui, ele vai mandar para você a notificação, tá certo? Combinado? Então tá ok, então agradeço aí pela companhia, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.